Olá, bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai fundo em uma história que, assim, todo mundo acha que conhece de cor. Davi e Golias, lá de 1 Samuel, capítulo 17. Exato. E para essa conversa, a gente tem em mãos o texto bíblico e as notas de duas bíblias de estudo excelentes, a Holman e a Nova Almeida Atualizada, que trazem os detalhes que, olha, mudam o jogo. Exato. E a ideia aqui é ir além daquela imagem meio de desenho animado, sabe? Do garotinho sortudo contra o gigante bobo. Exato. O que a gente tem, na verdade, é uma obra-prima de narrativa militar, de guerra psicológica e, claro, uma declaração de fé poderosa. Vamos ver como cada peça desse quebra-cabeça, da geografia à tecnologia das armas, constrói uma história muito mais complexa. E genial, né? Perfeito. Então vamos começar pelo cenário que já é tenso por si só. A história abre com dois exércitos, israelitas e filisteus, se encarando em lados opostos de um vale, o Vale de Elá. Um de frente para o outro. E eles não estão lá há 1 ou 2 dias. As fontes dizem que esse impasse já durava 40 dias. 40 dias. Isso parece uma eternidade num campo de batalha. O que exatamente estava acontecendo ali? Era um concurso de quem pisca primeiro? É mais ou menos isso, mas com consequências muito mais sérias. A geografia, assim, é a chave de tudo. Os filisteus, que dominavam a planície costeira, estavam tentando invadir o coração do território A israelita, região das montanhas, a né? região montanhosa de Judá. O Vale de Elá era uma das principais portas de entrada. Se eles passassem por ali, o caminho para a capital do rei Saul, Gibeá, ficaria perigosamente aberto. Então, para Israel, era uma posição defensiva desesperada. Entendi. Eles não podiam recuar. Mas por que os filisteus também não atacavam? Porque atacar uma posição elevada, tipo subindo um monte, é um suicídio militar. O exército que está no alto tem toda a vantagem. Claro. Então os dois lados estavam presos. E esses 40 dias de impasse eram uma tática de desgaste brutal por parte dos filisteus. Pensa no custo. Alimentaram um exército por mais de um mês. A água, a logística, o moral. E principalmente o moral dos soldados, que vai se esvaindo a cada dia de inércia e medo. A situação estava assim podre para Saul. A estratégia convencional tinha levado a um beco sem saída. E é nesse cenário de paralisia que surge o catalisador do caos, Golias. A gente pensa nele como só um cara gigante, mas a descrição da armadura dele parece que ele é quase um tanque de guerra da Idade do Bronze. É a analogia perfeita. Ele não era só grande, ele era o equivalente a um caça de última geração da época. A altura dele, quase 3 metros, já era assustadora, mas o equipamento era o que realmente importava. Aquela couraça de bronze, 57 quilos. Exato. A couraça pesando 57 quilos, o capacete, as proteções nas pernas e a lança com uma ponta de ferro de quase 7 quilos. Ferro. Isso é importante, né? Fundamental. As notas de estudo ressaltam que os filisteus tinham o monopólio da tecnologia do ferro na região. Os israelitas ainda estavam, em grande parte, na Idade do Bronze. Nossa. Então, para um soldado israelita comum, com talvez uma lança de ponta de bronze, enfrentar Golias não era uma luta justa. Era o equivalente a levar uma faca para um A tiroteio. desvantagem tecnológica era avassaladora. Total, ele não era um homem, era uma máquina de guerra. E essa máquina de guerra descia todo dia e fazia um discurso. Ele propunha resolver a guerra inteira no mano a mano. Escolha um homem e quem vencer, seu povo vira escravo do outro. Isso era comum na época. Resolver uma guerra inteira numa luta de 1 contra 1. Sim, essa prática do guerreiro campeão existia, era uma forma, em teoria, de evitar um banho de sangue em massa, que era custoso para ambos os lados. Mas o desafio de Golias era muito mais do que isso. Era uma performance de guerra psicológica. Uma performance. Ele não estava só propondo um duelo. Ele estava humilhando Israel publicamente 2 vezes por dia durante 40 dias. Ele estava gritando para todo mundo ouvir: vocês não têm ninguém, nem um único soldado que se compare a mim. O seu rei é um covarde, seu exército é uma piada e, por extensão, o seu Deus é impotente. E o exército de Israel, aterrorizado, basicamente concordava em silêncio. Então você tem essa paralisia total, um exército inteiro refém do discurso de um único homem. Exatamente. Uma
paralisia física, tática e espiritual. E no meio desse impasse, que já dura mais de um mês, a Câmara da História, digamos assim, corta para um lugar que não tem nada a ver com guerra. Uma fazenda em Belém, onde um pai, Jessé, está mandando o filho mais novo levar o almoço para os irmãos mais velhos que estão no fronte. E essa mudança de cena é genial. O texto nos apresenta Davi, o 8º e último filho, o caçula, cuja função é cuidar das ovelhas. Enquanto os 3 irmãos mais velhos são os guerreiros da família, Davi tem a ocupação menos prestigiosa. Totalmente. E a missão dele é a coisa mais doméstica possível. O pai dele diz: leva esses grãos, esses pães e esses queijos para os seus irmãos e para o comandante deles. E vê se eles estão bem. Me traz uma prova de que está tudo certo. Isso, um recibo, basicamente. Ele não vai para lá como voluntário. Ele é basicamente o entregador de comida da família. O que só aumenta o contraste que a narrativa quer construir. Enquanto o poder estabelecido, o rei, o exército, os guerreiros experientes, está congelado pelo medo, a solução vai surgir da periferia, De um pastor adolescente. em uma missão mundana. O herói não está no centro do poder. Ele está trazendo queijo pro lanche. É incrível. Davi chega no acampamento bem na hora em que Golias está fazendo seu show diário. Ele ouve o desafio e, ao contrário de todo mundo, ele não fica com medo. Ele fica indignado. A reação dele é outra. E a pergunta que ele faz é o ponto de virada de toda a história. Ele pergunta: quem é, pois, esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Essa frase é a chave de tudo. Presta atenção nas palavras que ele escolhe. Ele não diz esse gigante, ele diz esse filisteu incircunciso. Incircunciso. É um termo teológico. Significa fora da aliança com Deus. E ele não diz que o desafio é contra o exército de Israel, mas sim contra os exércitos do Deus vivo. Com uma única frase, Davi reformula o problema inteiro. Para ele, isso deixou de ser uma questão militar e passou a ser uma questão de honra de Deus. Imagina a cena. Tá todo mundo morrendo de medo há 40 dias e chega esse moleque do campo que acabou de deixar as ovelhas e fala uma coisa dessas. Exato. A reação do irmão mais velho dele, Eliabe, é imediata e furiosa. Ele praticamente ataca Davi, acusando-o de arrogância, de ter largado as ovelhas só para ver a batalha. É um desprezo total. Sim, e a gente tende a pintar o Eliabe como o vilão invejoso, o irmão mais velho ciumento, e talvez houvesse um pouco disso. Mas vamos tentar ver pelo lado dele por um segundo. Certo. Eliabe é um soldado que está vivendo sobre um estresse inimaginável há mais de um mês, vendo seus amigos aterrorizados. Aí chega o irmãozinho caçula, que não entende nada da situação tática, da desvantagem tecnológica, do medo real. E começa a fazer umas perguntas que soam ingênuas e perigosas. A bronca dele tem um fundo de: garoto, cala a boca, você não sabe o que está acontecendo aqui, fica na sua. É uma perspectiva interessante. A reação de Eliabe, na verdade, mostra o quão radical era a visão de Davi. Ninguém mais estava pensando naquilo em termos teológicos. Ninguém. Eles viam um problema físico e militar que era, para eles, insolúvel. Davi viu um problema espiritual que, para ele, tinha uma solução óbvia. Porque se a batalha é de Deus, o tamanho do inimigo se torna irrelevante. E essa mudança de perspectiva é a fonte da coragem dele. Totalmente. E essa conversa acaba chegando nos ouvidos do rei Saul. Peraí, como é que o que esse garoto falou no meio dos soldados chegou até o rei? Isso não parece um pouco estranho? Alguém foi fofocar para o Saul, provavelmente. Num acampamento paralisado pelo medo, qualquer voz dissonante, qualquer um que fale em lutar, vai chamar atenção. As palavras de Davi devem ter se espalhado como fogo em palha. Tem um garoto aqui que não está com medo. Faz sentido. Para um rei desesperado como Saul, qualquer fiapo de esperança era bem-vindo. Então ele manda chamar Davi. E aí vem a entrevista de emprego. Davi se apresenta a Saul e diz que vai lutar. A reação de Saul deve ter sido de ceticismo total. Mas o argumento que Davi usa para se vender é fascinante. Ele não fala de treinamento militar.
Não mesmo. Ele conta da sua experiência como pastor. Ele diz: quando um leão ou um urso vinha e pegava uma ovelha, eu ia atrás, feria o bicho e livrava a ovelha da boca dele. O que ele está fazendo ali é genial. Ele não está falando de força bruta. Ele está apresentando um histórico, um track record da fidelidade de Deus na vida dele. Ele conclui dizendo: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Ele está dizendo para Saul: o meu protetor no campo é mais poderoso que o seu inimigo no vale. Exatamente. Ele transforma a conversa de currículo militar para testemunho de fé. E Saul, talvez por desespero, compra a ideia e faz o que qualquer rei faria. Ok, já que você vai lutar, use o melhor equipamento que temos. E ele tenta vestir Davi com sua própria armadura real, capacete, espada. É quase uma cena de comédia, né? Total. O garoto se afogando na armadura do rei. Davi tenta andar e diz: não consigo, nunca usei isso. E ele tira tudo. Essa cena é um dos momentos mais simbólicos da história. Ao rejeitar a armadura de Saul, Davi está rejeitando a confiança nos métodos humanos, na força do Estado, na estratégia convencional que já havia fracassado. A armadura de Saul representa o poder que estava paralisado pelo medo. Isso. Davi está, na prática, dizendo: eu não vou lutar nos seus termos, nem nos termos de Golias. Vou lutar nos meus termos. E os termos dele são as ferramentas do seu ofício. Ele pega seu cajado de pastor, sua funda, e vai até um riacho e escolhe 5 pedras lisas. Para nós, hoje, uma funda parece um brinquedo, um estilingue. Era uma arma séria. Muito séria. As notas de estudo comentam que, nas mãos de um especialista, a funda era uma arma de longa distância formidável. Pensa num projétil de pedra, polido para ser aerodinâmico, viajando a mais de 100 ou 150 quilômetros por hora. Nossa, é rápido? Era precisa e letal. Pastores usavam a funda para matar lobos e outros predadores a uma distância segura. Então Davi não escolheu uma arma inútil, ele escolheu a arma que ele dominava. A que ele tinha prática. A arma que Deus o ensinou a usar em seu trabalho diário. A ênfase, claro, não é na arma, mas no fato de que ele confiava mais na sua experiência com Deus do que no melhor equipamento que o reino podia oferecer. Chegamos então ao confronto. Golias vê aquele garoto se aproximando com o cajado e o despreza completamente. A zombaria dele é pesada. Eu sou algum cachorro para você vir a mim com um pedaço de pau? Ele o amaldiçoa em nome de seus deuses. É o choque final de 2 visões de mundo. Golias confia no aço, no bronze, no tamanho e em seus deuses. Ele é a encarnação do poderio militar e da arrogância humana. Mas a resposta de Davi é um dos discursos mais famosos da história. Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, e toda esta congregação saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele está, em público, redefinindo os termos da luta. Não sou eu contra você, é o meu Deus contra você e seus deuses. E o resultado não vai servir para me glorificar, mas para mostrar a todo mundo que o poder verdadeiro não está nas armas. A vitória é de Deus para a glória de Deus. Ele tira o ego da equação. E depois de toda essa falação, a ação é um piscar de olhos. O texto diz que Davi correu em direção a Golias, girou a funda e atirou. A pedra certa desta do gigante que cai com o rosto no chão. Fim. É brutalmente rápido. E a testa era provavelmente o único ponto vulnerável. O capacete de bronze cobria a cabeça, mas deixava a testa exposta. Davi, um atirador de precisão, mirou no único lugar que importava. E para finalizar, ele corre, pega a própria espada de Golias e corta a cabeça dele. Que ironia, né? Ser morto com o símbolo do seu próprio poder. Ironia é suprema e intencional na narrativa. O poder de Golias, sua espada, é usada para selar sua derrota. A arma que ele desprezou, a funda, o derrubou. E a arma em que ele confiava, a espada, o matou. Exatamente. O que acontece em seguida é uma reação em cadeia. O exército filisteu, que baseava toda a sua confiança em seu campeão, entra em pânico e foge.
E o exército israelita, que antes estava paralisado, agora se enche de coragem e os persegue, garantindo uma vitória esmagadora. E você mencionou um detalhe curioso. Ah, sim, e aqui tem um detalhe final que muita gente deixa passar, mas que as notas de estudo apontam. O texto diz que Davi levou a cabeça de Golias para Jerusalém, só que naquela época Jerusalém não era a capital de Israel. Não era. Não, era uma fortaleza inimiga controlada por um povo chamado Jebuseu. Ué, então por que levar a cabeça do inimigo para uma cidade inimiga? É um ato simbólico quase profético. É como se Davi estivesse dizendo: este inimigo caiu e esta cidade também vai cair. É um prenúncio da sua futura conquista de Jerusalém, que ele transformaria na capital de seu reino anos mais tarde. A história já está apontando para o futuro rei. Então, quando a gente junta todas as peças, o que essa história realmente nos diz? Ela vai muito além de o pequeno vencer o grande. Com certeza. É uma história sobre a falha da liderança convencional que se baseia na força e no medo. Saul e seu exército olharam para o problema com olhos humanos e ficaram paralisados. Enquanto Davi olhou com olhos de fé e viu uma oportunidade para a glória de Deus. É sobre como a perspectiva correta, enraizada na experiência e na confiança, pode transformar um obstáculo intransponível em um degrau. E sobre como a verdadeira força, muitas vezes, não está onde a gente espera. Não está na armadura do rei, mas nas ferramentas simples de um pastor. Não está no guerreiro treinado, mas no jovem que aprendeu a confiar em algo maior enquanto cuidava de ovelhas. Exatamente. É por isso que a história ressoa até hoje. Todos nós temos gigantes em nossas vidas, problemas que parecem grandes demais, tecnologicamente superiores, psicologicamente esmagadores. A narrativa nos convida a reexaminar a fonte da nossa confiança e as ferramentas que temos em mãos. Essa força não estava na funda, então. A força de Davi não estava primariamente na sua habilidade com a funda, mas na sua clareza sobre de quem era de fato a batalha. E para a gente terminar, fica um pensamento final, um pequeno mistério no final do capítulo. Depois de toda a vitória, com Davi voltando do campo de batalha com a cabeça do gigante na mão, o rei Saul se vira para o seu general Abner e pergunta: de quem é filho este jovem? É uma pergunta estranha, né? Muito. As fontes nos lembram que Saul já conhecia Davi e conhecia o pai dele. Então por que fazer essa pergunta agora? O que essa aparente amnésia, ou esse súbito interesse na linhagem de Davi, nos revela sobre a mente de um rei que acabou de testemunhar o impossível? O que passa na cabeça dele ao ver não apenas um salvador, mas talvez um futuro rival?